Olá pessoal, eu sou Frank Thaís, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a seção do conteúdo da plataforma do YouTube. E hoje eu vou falar de vários conceitos marxistas, né, onde ele mostra de que forma a sociedade burguesa se organiza para dominar as classes trabalhadoras, né, amarrar uma parte da classe burguesa, principalmente a que trabalha na superestrutura. Vou explicar tudo isso, né? Não sei se o vídeo vai ficar muito grande. Se ficar muito grande eu vou cortar e vou colocar dois vídeos, tá? O método investigativo de Marx é o materialismo histórico e dialético, tá? É através da praxis da investigação, né? Como Sócrates já fazia, né? na Grécia Antiga, né? Ele pega essa ideia da dialética, né? Hegeliana, e transforma no materialismo histórico dialético, que é uma praxis, tá? É uma forma de ação, uma forma científica. Ele muda o socialismo, o comunismo, de utópico para científico, tá? E ele no livro Capital, ele vai dizer que o capitalismo, né, no 1 e no 3, nesses dois livrinhos aqui, né, ele vai dizer que o capitalismo ele sempre entra em crise, tá? Ele entra em crise porque há acúmulo demais e não há a manutenção do sistema capitalista, né, do sistema liberal. E não só isso, né? Ele entra em crise muitas vezes intencionalmente para quê? Para se aumentar o seu ganho através da exploração da classe trabalhadora. Eu coloquei o tripé aqui, não dá para ver, é pequenininho, tá? Quando o capitalismo está em crise, a burguesia, que é a infraestrutura, segundo Marx, né, ela aciona um meio de produção, né? A burguesia é dona de meios de produção, né? O meio de produção de quê? Né? De informação, né? Então, os canais de TV, né? Eu vejo às vezes o Bolsonaro falar que a Globo é comunista. A Globo é dona de meio de produção de comunicação, né? Ela trabalhou pela reforma da Previdência, pela reforma trabalhista. Que comunista ela é, né? Então, ela tem o poder da comunicação, como Marx já dizia. Eu tenho que lembrar sempre isso para vocês não esquecerem, né? Na ideologia alemã, ele está dizendo aqui, quem domina as ideias de todos os tempos são as ideias dominantes, porque elas dominam os meios de comunicação, tá? E aí, né, quando entra em crise, é claro que a infraestrutura burguesa vai acionar a superestrutura estatal. A estrutura é o quê? É o Estado, né? É políticos, eu esqueci de colocar aqui, políticos, judiciário, sindicatos, Rotaries, Lions, universidades, igrejas. Para quê? Para manter o povo passivo, né? O judiciário é já para manter o povo, né, pacífico através da lei, né? Se manifestar. Vocês podem perceber, a polícia só existe para entrar em guetos e para bater em greve de operário, principalmente de professor em São Paulo. Tá? Então, é para manter o povo, né, pacífico, submisso, tá? As igrejas vão fazer um papel importante, porque as igrejas trabalham com uma coisa que o Marx, da crítica da filosofia do direito de Hegel, ele vai dizer que o metafísico, né, o divino, metafísico, ele não interfere no mundo cotidiano, mas as igrejas continuam dizendo que interfere. Tá? Ele não interfere. Né? Quem interfere no mundo humano, no mundo concreto, é as obras humanas, é as ações humanas. Tá? O divino não interfere.
Né? Se você tem fé, tudo bem, tem esperança, tudo bem, mas não interfere no mundo. É a ação humana que interfere, tá? Mas a igreja, ela mantém o povo pacífico, né? E ajuda num processo que eu vou falar logo adiante, né? O Lions vai pegar esses pequenos comerciantes, né? Que a alta burguesia está ganhando dinheiro. Esses comerciantes vão ficar pacíficos, por quê? Porque eles acreditam que são burgueses. E não é burguês. Burguês é quem é dono de meio de produção, tá? E aí, né, ela faz o ataque. Quem a burguesia vai atacar? Como atacou agora no Brasil? Ela ataca a classe trabalhadora, né, os assalariados, né, ela deixa a parte que ela precisa. Por exemplo, a justiça é um aparelho da burguesia, né? O exército é um aparelho da burguesia, né? A polícia militar é um aparelho da burguesia, né? Os políticos são aparelhos da burguesia, por isso o promotor, o Ministério Público, por isso que eles ficaram de fora da reforma da Previdência, tá? Porque eles são aparelhos de proteção da burguesia através da lei, né? O exército através da força, e eles atacam a classe trabalhadora, os mais pobres, tá? Quem não vai ser afetado, além desses promotores? O profissional liberal, porque ele não é assalariado, tá? Ele vai pagar a previdência dele por fora, tudo, ele não vai. Mas a classe trabalhadora em si, né, inclusive a classe burguesa que trabalha, ela vai ser espremida para que a burguesia, a crise que ela criou, ela retire mais direitos e com o passar dos anos ela melhora na crise e vai ganhar mais dinheiro. Por quê? Porque ela retirou no passado aqueles direitos que o cara tinha. Para se ter uma ideia, a reforma trabalhista tirou de poder aquisitivo de cada trabalhador brasileiro R$160, né? Uma base de 30 bilhões por mês, né? Que deixou de girar na economia. Então a economia não vai girar mesmo, porque o poder aquisitivo o trabalhador perdeu, junta-se a isso o processo inflacionário, ocasionado pelo gás, ocasionado pelo petróleo, ocasionado pela luz, a inflação vem, o poder diminui mais ainda. E aí a economia começa a entrar em colapso, tá? Então, essa superestrutura que é composta de igreja, sindicato, que já falei aqui, né? Ela vai também controlar a classe trabalhadora. E a ralé, nós temos a classe trabalhadora, né, que é um pouco mais protegida, mas a maioria do povo é no mercado informal, é a chamada ralé brasileira, que José Souza fala, né? São os caras que não têm direitos nenhum, né? Para se ter uma ideia, o CAGED, que é o Cadastro Geral que constata quantas pessoas são contratadas e demitidas por mês, né? O CAGED mudou a forma de avaliação e hoje, né, o cara que está vendendo balinha no Cidadão está trabalhando segundo o CAGED, né? Ele não tem proteção nenhuma, mas está trabalhando, né? Aí vamos lá. Isso aqui eu fiz uma reflexão marxista para poder tentar explicar. O objetivo disso tudo, né? O objetivo de tirar direitos, de reduzir salários, né? O salário se reduz como? Cria-se o exército de desempregado, Marx diz, porque aí quanto mais gente desempregado, o preço do salário cai, né? Aumenta-se a mais-valia relativa e absoluta. O que é a mais-valia absoluta, né? É o excesso a mais de hora de trabalho, tá? E a relativa é o maquinário que produz muito mais e que também o trabalhador se apropria. O que é a mais-valia para Marx? É o que, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo claro aqui. Eu já falei em alguns vídeos atrás, né, que um ônibus, né, em 2 dias de circulação ele paga o salário do motorista, mais 3 dias ele paga o combustível, a manutenção, e os outros é a apropriação do dono do capital. Só que o dono do capital só ganha esse dinheiro se tem um trabalhador, senão o ônibus não roda, né? E
É injusto por quê? Porque permite ele concentrar renda e o trabalhador ficar sempre pobre. Ele nunca se desenvolve. O explorador vai se desenvolver, mas o trabalhador que gera riqueza nunca se desenvolve. Ele sempre fica na mesma. Né? E quando entra a crise, né, o neoliberalismo, o liberalismo econômico vem para controlar, né, reduzir e até impedir repasse inflacionário que prejudica ainda mais o poder aquisitivo do trabalhador. Né? E de que forma, né, o neoliberalismo age? Ele ataca os direitos trabalhistas, ele vai atacar direitos sociais, né? E como eles conseguem sem reação do povo? Né? O processo de alienação que Marx diz. O que Marx diz que é alienação? A alienação, ele diz que o homem é um homo faber, é um homem que o prazer dele é o trabalho. Mas a alienação que foi imposta pela Revolução Industrial deixou o homem um cara triste e não gosta do trabalho que faz. Ele é alienado porque ele não sabe para que serve o que ele está fazendo. Né? Ele é um trabalhador alienado. Juntamente, né, com religião, com bombardeio de mídia, ele fica mais alienado ainda e aí consegue se passar medidas como passou a reforma da Previdência, como passou, né, porque ele não tem capacidade reflexiva e não consegue entender o valor do seu trabalho. Tá? E aí no Capital, no primeiro livro, 1867, vou explicar aqui 5 pensamentos importantes, né? Trabalho alienado, né? Que é o trabalho, por exemplo, vou dar um exemplo que não é um trabalho alienado. Um cara que constrói a sua casa, ele tem prazer porque ele fez a casa com o próprio braço, do começo ao fim. Então ele respeita aquela obra. Mas o cara que aperta parafuso, ele não sabe para que serve aquilo. Então ele pede prazer, ele só vai lá porque tem que ganhar dinheiro. Então, uma das críticas de Marx que o capitalismo usa é o trabalho alienado por o trabalhador perder, né, a consciência do valor que tem na transformação da natureza. Né? Trabalho é descartável. Né? Ele é descartável tanto na troca como na robótica. Né? Os aparelhos robóticos que estão entrando na Revolução 3.0 vão desempregar muita gente. Né? A troca, por exemplo, para economizar custos de preço de salário, um trabalhador que está muito tempo na fábrica ganha muito dinheiro, manda ele embora, contrata um com menor valor. E, né, o trabalho é descartável, ele gera medo, insegurança ao trabalhador. O capitalismo é instável, né? Por quê? Porque ele cria mais oferta do que demanda. Por que ele cria mais oferta do que demanda? Porque ele mesmo age contra a classe trabalhadora que ele emprega para empobrecer economicamente. Né? E aí que vem as crises, né? Porque quando vem a superprodução que não vende, o preço cai, né? Entra em crise. E aí ele vai se vingar atacando a classe trabalhadora. Tá? Consome nós consumimos, nós somos doentes, nós somos acostumados pela era da indústria ao excesso de trabalho. O capitalismo, ele consome excesso de trabalho, por quê? Porque o cara sempre acha que quanto mais o dinheirinho ele ganha, melhor ele vai ter. Então ele abre mão de viver melhor, né, de ter uma melhor qualidade de vida com a família, porque ele está sempre apertado, ou ele sempre quer ganhar um dinheiro a mais. Então ele não tem tempo, né, para lazer, ele tem pouco tempo para descansar, ele tem pouco tempo para procurar cultura, porque só a cultura tira a alienação da classe trabalhadora. Por exemplo, eu vou explicar, quando eu tiver tempo, o que é o fetiche da mercadoria. Né? E aí ele permanece sempre, né, nessa alienação constante, né, que permite que
o avanço do super rico, ele vai ficando mais rico, mas não há um avanço nenhum da classe trabalhadora. Né? Não há, e é o trabalhador que tira o produto da natureza, transforma e retransforma. Né? É ele que gera riqueza. Mas, no entanto, ele não é valorizado pelo valor do trabalho, porque ele é alienado, ele não conhece a importância na produção capitalista que ele tem. Tá bom? Isso é o que Marx escreve no Capital, né? Eu ia colocar aqui manuscritos econômicos e filosóficos, mas é uma obra que está ainda na fase filosófica de Marx. Eu vou deixar como referência o Capital 1 e volume 3, que é quando Marx descobre que as análises sociais elas têm que ser feitas através da economia. A economia tem que estar sempre na análise sociológica. Por quê? Porque é a economia que determina a qualidade de vida do ser humano. Tá bom? Eu volto para gravar um vídeo aí que é meio horripilante aí da cloroquina, mas até a próxima.